Capítulo 1120. O mar azul escuro e sem limites que vazava suavemente e parecia conter vida infinita foi apresentado aos membros da equipe de expedição da Cidade de Prata. Já não era um registro escrito em livros antigos, nem uma combinação de palavras ditas por estranhos. Embora ainda estivesse muito longe, parecia que o contato era possível. Antiona, de cabelos ruivos cor de vinho, assistia atordoada. Ela abriu a boca, como se quisesse dizer alguma coisa, mas no final tudo o que disse foram as palavras. O mar. Assim que terminou de falar, uma rachadura prateada apareceu de repente em sua testa. A rachadura disparou rapidamente, dividindo instantaneamente Antiona em duas metades. Sangue vermelho quente e brilhante jorrou, espirrando no rosto de Derek. Sem emitir som, mais luz branco-prateada saiu de seu corpo, dividindo-o em incontáveis pequenos pedaços de carne. O rosto lindo e cheio de esperança era como um quebra-cabeça que caiu no chão, espalhando-se por toda parte. Foi só nesse momento que o caçador de demônios Colin reagiu. Ele brandiu suas duas espadas e cortou-as diagonalmente para fora, como se estivesse lidando com inimigos invisíveis. Clang, clang, clang. A luz prateada brilhou e o som do metal reverberando ecoou. O sol da manhã ao redor de Colin e Liade se estilhaçou e se espalhou no caos. Neste momento, o fantasma prateado atrás da pastora Lovia já havia dado um passo à frente e enfiado a espada gigante embaçada no chão. Clang, clang, clang. Enquanto cercavam o povo da Cidade de Prata, raios de luz prateada apareceram em diferentes pontos, tentando ao máximo atravessar a barreira invisível ao redor deles como insetos lutando no âmbar. Clang, clang, clang. A luz prateada densa, às vezes espessa, aparecia constantemente, fazendo com que os poderes defensivos da equipe de expedição tremessem, como se fosse quebrar a qualquer momento. No entanto, seja o caçador de demônios Colin, a pastora Lovia ou Derek, eles não conseguiram encontrar nenhum vestígio do inimigo. O louco acima da névoa cinza estava prestes a dar um certo lembrete quando o chefe do conselho de 6 membros pareceu perceber algo e cruzou as duas espadas na frente dele. Clang! O gigantesco raio prateado atingiu as duas espadas, fazendo com que os pés do caçador de demônios Colin afundassem em uma sólida laje de pedra. Ele aproveitou a oportunidade e rugiu, domínio sem sombra. Ao ouvir o lembrete do chefe, Derek não hesitou e esfaqueou o dedo nos espinhos do crucifixo do Sem Sombra, fazendo isso sem qualquer preocupação com a dor. À medida que seu sangue escorria, uma luz clara, brilhante, pura e resplandecente explodiu de repente, envolvendo toda a área entre os dois edifícios. Não havia uma única sombra nesta área que pudesse se esconder. Nada mais poderia ser escondido. A luz se tornou o governante desta região. Uma enorme figura rapidamente se delineou na lateral do palácio do Rei Gigante. Ela usava uma armadura prateada de corpo inteiro e tinha quase 5 metros de altura. A luz bruxuleante atrás da máscara era vermelha escura ou laranja. E, inequivocamente, havia um único olho vertical ali. Este era um gigante que ainda estava vivo. Ele não esperou que o inimigo entrasse em um determinado alcance antes de tentar atacar, o que implica que ele tinha inteligência suficiente. Ao contrário dos outros cavaleiros com armadura prateada, a braçadeira do gigante tinha padrões brilhantes. À direita havia uma cor vermelho sangue que circulava em torno de seu braço e, no mesmo local, à esquerda, estava adornada com manchas pretas. O cavaleiro gigante ergueu sua espada e apontou para todos na Cidade de Prata. Ele disse com uma voz estrondosa: "Como você ousa invadir a corte do rei e perturbar o sono de Lord Sazrier?" Sazrier? Anjo negro Sazrier?
O louco Klein acima da névoa cinza ficou alarmado ao ouvir isso. Ele inconscientemente sentou-se direito. A mão esquerda de Deus, o representante do reino divino, o líder dos reis dos anjos, um dos dois líderes da Rosa da Redenção, não havia desaparecido no rio da história. Ele estava dormindo profundamente na corte do rei gigante, dormindo na residência do rei gigante? Por que escolheu entrar em estado de sono? Muitos pensamentos passaram pela mente de Klein enquanto ele subconscientemente lançava seu olhar para o palácio que o cavaleiro gigante estava protegendo. Era o edifício mais alto e magnífico da corte do rei gigante. A luz do crepúsculo parecia transformar-se em algo corpóreo que cobria sua superfície, tingindo-a de uma nítida sensação de declínio. Dava a sensação de que o sol havia se posto e um entardecer eterno estava chegando. Em ambos os lados havia campanários, enquanto do outro lado havia torres. A porta da frente era dupla que abria para fora, tendo o cinza e o azul como cores principais. Sua altura ultrapassava os 10 metros e estava coberta de símbolos, linhas e padrões. Parecia imponente e misteriosa. Havia uma fechadura preta no lado esquerdo da porta, a uma altura de 3 a 4 metros de altura. Era equivalente ao punho de um adulto. Ao ver esta cena, Klein de repente pensou na adivinhação por sonhos que havia feito no passado. Naquela época, ele tinha visto a mesma cena, e o meio que usou para a adivinhação foi a chave dos gigantes que obteve da contra-almirante Iceberg. Essa é a chave para abrir a residência do rei gigante? Ao estender a mão, ele tentou usar sua verdadeira visão para passar pela obstrução do prédio e ver a situação dentro do palácio. Infelizmente, falhou. A chave preta de ferro, do tamanho de um violão de 7 cordas, pousou na frente dele. Neste momento, o caçador de demônios Colin disse de repente antes do cavaleiro gigante atacar: "Você é um perseguidor da corte?" A espada larga do cavaleiro gigante não se partiu. Em vez disso, ele parou por um segundo e disse em voz baixa: "Depois de todo esse tempo, pensar que há alguém que ainda consegue se lembrar dos perseguidores da corte. Eu sou o líder de todos os perseguidores, o Lightcooler Murskogan, e mais tarde segui Lord Sazrier. Certa vez, cacei dragões poderosos, elfos, diabos, lobos demoníacos, fênix. Hoje, você está honrado em morrer sob minha lâmina." Este Lightcooler não suavizou sua atitude. Ele curvou ligeiramente o corpo e segurou a espada com as duas mãos. Como um meteoro voador, ele avançou em direção às pessoas da Cidade de Prata com passos pesados e em alta velocidade. Devido à existência do domínio sem sombra, ele não conseguia mais esconder seu corpo como antes. Assim como Colin Iliad, Lovia e companhia determinaram que o ataque de Murskogan chegaria em um segundo, este cavaleiro gigante de repente parou o golpe de sua espada larga prateada no meio do caminho. O caçador de demônios Colin, que não estava no círculo defensivo do espírito maligno de Lovia, de repente teve uma premonição de perigo. Sem qualquer hesitação, ele se lançou para o lado. Estrondo! Um raio de luz prateado emergiu de repente do local onde ele estava, destruindo tudo por dentro. Este ataque foi muito estranho, como se tivesse sido gerado pelo próprio vazio. Ao mesmo tempo, houve também uma mudança em Colin Iliad, que se abaixou no chão. Suas roupas foram rasgadas em pedaços e revelaram seus músculos em rápida expansão. Em apenas um piscar de olhos, este caçador de demônios se transformou em um gigante azul acinzentado com linhas preto-azuladas distorcidas ao seu redor. Na sua testa havia uma rachadura preta e profunda. Cada centímetro dele continha imenso poder, mistério infinito e uma estranha influência psíquica. Se um Beyonder na sequência 4 visse esta cena, definitivamente sofreria uma forte reação negativa.
Seus cérebros sofreriam uma dor insuportável que os faria perder a cabeça. Até a espiritualidade deles seria corrompida. E se não conseguissem resistir a tal influência, enlouquecer, perder o controle ou até mesmo a morte súbita seriam resultados certos. Esta era a forma incompleta de criatura mítica de um semideus. Originalmente, Colin Iliad não se atreveu a usar esta forma devido à influência do crepúsculo na corte do rei gigante. Mas agora percebeu que no domínio sem sombra, a sensação de degeneração havia enfraquecido significativamente. Ele então levantou as duas espadas que também aumentaram de tamanho. Com elas cobertos pela luz do amanhecer, ele lutou ferozmente com o Lightcooler Murskogan no domínio que estava envolto em luz e sombras. Clang, clang, clang. As três espadas dos gigantes se chocavam e se separavam de tempos em tempos. Embora Colin Iliad estivesse em desvantagem, ainda conseguiu resistir à enxurrada de ataques do líder dos perseguidores da corte real. De vez em quando, sentia uma forte sensação de perigo. Então, sem qualquer aviso, ele se agachava ou rolava em outra direção. E neste momento, raios prateados de luz sempre apareciam de dentro e de fora. Derek já havia fechado os olhos. Ignorando a perda de sangue, ele tentou o seu melhor para manter o domínio sem sombra. Rain e outro paladino do alvorecer também não ousaram abrir os olhos. Eles ajudaram a anciã pastora Lovia e lentamente moveram o grupo em direção ao palácio sem sair do domínio protetor. Se não fosse pela ajuda do espírito maligno do cavaleiro com armadura prateada, eles teriam sido cortados em pequenos pedaços de carne e sangue pela tempestade de luz que varreu a área. Somente aquele Lightcooler Murskogan colocou a equipe de expedição da Cidade de Prata em uma posição precária, sem chance de contra-atacar. Como esperado do líder dos perseguidores da corte real, esta deve ser a força mais forte abaixo dos deuses subsidiários, ou em outras palavras, anjos. Comparado ao caçador de demônios, o Cavaleiro Prateado tem vários poderes Beyonder mais aterrorizantes. Acima da névoa cinza, o louco Klain segurou o cetro do deus do mar e observou cuidadosamente a batalha. Ele rapidamente descobriu o aspecto em que Lightcooler Murskogan era poderoso. Em primeiro lugar, seu poder defensivo pode ser transformado em uma armadura prateada de corpo inteiro. Em segundo lugar, pode ser usado para se esconder e ocultar-se com a luz, escondendo qualquer intenção maliciosa. Em terceiro lugar, a espada do amanhecer condensada não é algo que possa ser mantido por um curto período de tempo. Pode ser usada como uma arma normal, suficientemente afiada e boa para purificar. Quarto, pode criar algum tipo de espada fina branco-prateada. Ele tem a capacidade de se teletransportar e pode contornar a maioria das barreiras para atacar o alvo diretamente e até mesmo fazer com que entre em erupção de dentro do corpo do alvo. Além disso, esta fina espada branco-prateada condensou-se sem qualquer aviso, tornando difícil prever. Este é um santo extremamente bom em lutar de frente. Se não fosse pela rica experiência e forte intuição do chefe da Cidade de Prata, ele estaria em perigo devido ao efeito de supressão de seguir o mesmo caminho quando lutava em sua forma de criatura mítica. Se fosse eu, talvez já estivesse morto. Claro, eu não lutaria de frente com o líder dos perseguidores da corte real. Pela situação atual, como o espírito maligno precisa proteger seu pastor, não há como ele participar diretamente da batalha. A equipe de expedição da Cidade de Prata quase não tem chance de vencer. Sim, eles já estão recuando lentamente. Muito racional. Se realmente não funcionar, talvez o Senhor Louco terá que aplicar uma punição relâmpago. No entanto, o verdadeiro Criador ainda deveria estar observando.
Minha tempestade de raios pode não ser capaz de eliminar rapidamente Murskogan. Os pensamentos de Klein dispararam quando ele de repente pensou em um problema. Como Light Cooler Murskogan, que não era um anjo, sobreviveu desde o final da Segunda Época. Ele não é uma demônia, nem um vampiro, nem um imortal. E por possuir razão, bem como a habilidade que demonstra em batalha, ele não possui características de Beyonder de outros caminhos misturadas nele. Ponto.